Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Bom, gente, boa tarde. Mais uma vez nós vamos aqui para falar da vacina, né? A BCG é a segunda vez que a gente vem fazer essa apresentação. Dessa vez ela foi solicitada devido ao novo laboratório que nós temos aqui junto da vacina BCG, certo? Então tem algumas mudanças de acordo com esse laboratório. Então vamos lá? Então, eu vou falar um pouco da vacina BCG e vou falar também sobre o laboratório novo, né? Vocês receberam todo o informe, foi encaminhado para vocês 2 vezes, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que é só ligar lá na imunização, ou eu, ou a Giane, estaremos lá para informar o que for necessário. Ok? Então, tá bom? Vamos lá? Bom, então nós temos aqui os laboratórios da FAP, que a gente abrevia, né? Fundação Ataulfo Paiva, né? Que é aquela antiga que vocês já estão acostumados. E agora do laboratório da Sero, tá? Então, do laboratório Sero tem uma diferença. A FAP era desse tipo, né? Uma ampola grande, né? Você quebrava, tinha que ter um cuidadinho especial. E agora nós temos aqui, ela em frasquinho, que você tira a tampinha e você vai injetar esse líquido aqui dentro, homogeneizar, certo? E aspirar com essa seringa própria, ok? Que essa seringa aqui, você vai utilizar ela para crianças menores de 1 ano. E aí, durante a apresentação, a gente vai falar sobre ela. Bom, a vacina BCG é uma das medidas mais importantes na prevenção da tuberculose nas formas graves, como vocês já sabem, né? Miliar e a meningia. Constituída por bacilos vivos atenuados, né? É o bacilo de Calmette-Guerin, e é apresentada sob a forma liofilizada em ampolas multidoses, acompanhada pela ampola de diluente, ambas as vacinas. A apresentação é poliófilo, né, e mais o diluente. A validade após abertura para todos os 2 laboratórios é 6 horas, tanto da FAP como da Serum Índia. Bom, então vamos lá. A vacina BCG, ela é apresentada sob a forma liofilizada em ampolas e acompanha ampola de diluente, para as 2 vacinas, né? Tanto da FAP como da Serum. Ela é composta por bacilos vivos, a mesma cepa de Mycobacterium bovis, atenuadas com glucamato de sódio, e a subcepa utilizada no Brasil é da Morouba do Rio de Janeiro, mantida sob um sistema de lote, né, semente, no status Serum Instituto Copenhague, na Dinamarca. E a vacina é indicada para prevenir as formas graves. Então, não muda nada os 2 tipos do laboratório. Então, a vacina é para a mesma coisa. Então, agora nós vamos falar uma diferençazinha. Então, a vacina do laboratório da Fundação Ataulfo Paiva é apresentada liofilizada em ampola multidose, acompanhada da ampola diluente específico para a vacina de 1 ml. E dá no total, né, de 10 doses de 0,1 ml. Então, o volume é 0,1 para qualquer idade, certo? Aí vem aqui a diferença do laboratório da Serum, que é a mesma coisa, ela é pozinho, liofilizada, vem no volume também o diluente de 1 ml, mas que essa vacina ela pode dar ou 20 doses ou 10 doses, dependendo da idade que você for fazer a aplicação. Se for menor de 1 ano, você vai ter 20 doses. Se for maior de 1 ano, você vai ter 10 doses. Então, a 20 doses de 0,05 ml em crianças menores de 1 ano, e vem já a seringa graduada, que acompanha. Ela trava, você puxa, quando chegar no 0,5, né, 0,05, ela vai travar, certo? Se você for fazer desse laboratório e não tiver do outro laboratório, você vai fazer na seringa antiga que você utilizava e vai puxar 0,1 ml e vai fazer nessa pessoa que é maior de 1 ano acima. Então, a de 10 doses é nessas crianças que é a partir de 1 ano de idade. A única diferença está aí. E a diferença nessa está aí é a responsabilidade, ler, prestar atenção, fazer direitinho, porque muitas vezes pode pegar uma outra seringa e a outra seringa não tem como você ficar fazendo 0,05. Indicação. A vacina é indicada, como já disse, né, para prevenir as formas graves de tuberculose, tá?
e ela pode ser aplicada junto com qualquer outra vacina, se a criança for mais tarde tomar a BCG, certo? Desde que você vai fazer numa seringa separada e no local separado. O esquema da vacinação corresponde à dose única o mais precocemente possível, preferencialmente nas 12 horas de nascimento, ainda na maternidade. Na rotina, a vacina pode ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Isso daí já é antigo, né? Quem trabalha em sala de vacina e que faz BCG já são profissionais mais antigos, né, da sala, então já conhece todo esse parâmetro. Aí, no caso de contato intradomiciliar do paciente com diagnóstico de hanseníase que não apresenta sinais e sintomas, independente de ser falso ou multibacilar, o esquema de vacinação deve considerar a história vacinal da seguinte forma, da mesma forma que o outro. A única diferença de um laboratório para o outro é a idade com quantidade do antígeno que você vai aspirar na seringa, tá? Contatos intradomiciliar com menos de 1 ano de idade, comprovadamente vacinados, não necessita administrar outra dose de BCG. Contatos com mais de 1 ano de idade, adote o seguinte esquema. Contato intradomiciliar sem cicatriz vacinal ou na incerteza da existência da cicatriz vacinal, administrar uma dose de BCG. Contatos domiciliar comprovadamente vacinados com uma dose, administrar outra dose de BCG, mantendo um intervalo mínimo de 6 meses entre a dose. Isso já é antigo e é normal. Então, continua da mesma forma. Tá? Contatos domiciliar com 2 doses. Teve 2 cicatrizes? Não se administra mais nenhuma dose. A gente já pega pacientes com 5 doses, 4 doses de BCG, né? Então, presta atenção. Teve 2 cicatrizes vacinal? Não se faz mais nenhuma, mesmo ele sendo contato de hanseníase. A vacina BCG para crianças e adultos com HIV também segue tais recomendações. Crianças, filhos de mãe com HIV positivo, pode receber a vacina o mais precocemente possível. Então, ela vai receber se é filho de mãe com HIV, certo? O mais precocemente possível até os 18 meses de idade. Se é assintomática, sem sinais de imunodeficiência. Crianças entre 18 meses e 4 anos, 11 meses, não vacinada nessa idade, somente pode receber a vacina BCG após sorologia negativa para HIV. Para esses indivíduos, a revacinação é contraindicada. A partir dos 5 anos de idade, indivíduos portadores de HIV não devem ser vacinados, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência. Entretanto, os portadores de HIV que são contatos intradomiciliar com paciente com hanseníase devem ser avaliados do ponto de vista imunológico, né, para a tomada de decisão. Então, o paciente ele vai fazer contagem de LT-CD4, né? E se estiver abaixo de 200 milímetro cúbico, não deve ser vacinado. Isso daí o médico infectologista acompanha esses pacientes e é o infectologista que vai dar aval se vai vacinar ou não. Não somos nós, certo? Então, nem o outro médico, nem o médico do CRI, nem nada. É o médico do paciente, o infecto, que acompanha ele nesse período. Bom, o volume da vacina do laboratório FAP corresponde a 0,1 e o volume do sérum depende da idade da criança. Menor de 1 ano, 0,05 ml e a partir de 1 ano, 0,1 ml. Sempre prestando atenção, qual é o laboratório que você pegou? Nós temos 2 laboratórios, tá? Então, não sabemos ainda se vai ficar só da sérum, se vai continuar os 2, tá? Ou se vai parar a sérum por um tempo depois e voltar só com a FAP. Tá? Isso daí já foge da nossa gestão aqui. A administração da BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 quilos, devido à escassez de tecido subcutâneo, né? E quando apresentar lesões graves na pele. A presença da cicatriz vacinal é considerada como dose para efeito de registro, independente do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz. Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e não apresentam a cicatriz vacinal, né, após 6 meses, revacine-as apenas uma vez.
mesmo que não apresente cicatriz vacinal. Então, portanto, se você vacinou, ela vacinou de bebezinho na maternidade, ou quando saiu da maternidade, não apresentou cicatriz, espera a criança fazer 6 meses, vacina novamente e aguarde. Se, por acaso, também não apresentar, não revacina essa criança mais, tá? É somente 2 doses. Os recém-nascidos contatos de indivíduos bacilíferos deverão ser vacinados somente após tratamento da infecção latente da tuberculose ou da quimioprofilaxia. Certo? Tem uma norma da parte da tuberculose, eles orientam bem essa parte. Ao administrar dose adicional em contato de paciente de hanseníase, respeite o intervalo de 6 meses da dose anterior. Administre um pouco acima, mais ou menos 1 centímetro da cicatriz existente. Em gestante contato do indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser adiada para depois do parto. A realização do teste de PPD, né, o tuberculínico, é dispensável antes e depois da administração da vacina BCG, inclusive para os contatos de pacientes com hanseníase. Bom, então tem todos esses parâmetros, é simples, no manual também está escrito sobre isso, né, igualzinho, aqui só está mais simplificado. E se você for procurar também sobre isso, vão te falar essas informações. A via de administração, ela é intradérmica, né? A administração é feita no músculo deltoide direito, na inserção inferior desse músculo, na face externa superior do braço direito. O uso do braço direito, ele tem a finalidade de facilitar a identificação da cicatriz em avaliações da atividade de vacinação. Quando essa recomendação não puder ser seguida, registre o local de administração no comprovante. Ah, não tem o braço direito? Então vamos para o esquerdo, né? E assim a gente pode fazer em outros vários lugares a vacina quando não tem. É difícil encontrar sem os 2 braços. Antes de aspirar, é importante homogeneizar a vacina. Então, sempre para os 2 laboratórios, a importância é, antes que você aspire, homogeneizar bem a vacina. Não é ficar chacoalhando, é homogeneizar. Né? A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser utilizada por um prazo de 6 horas. Esse prazo só deve ser respeitado se esse imunobiológico for mantido em temperatura de 2 a 8 e se também tiver os contatos de asepsia, né? Senão não dá certo. A data e horário da abertura deve ser anotada e afixado na ampola de maneira que não comprometa a informação do rótulo e a visualização do conteúdo. Vencido o prazo, despreze a sobra da vacina conforme a orientação. Bacilo atenuado. Imediatamente após a injeção BCG, aparece no local uma pápula de aspecto esbranquiçado e poroso, tipo casca de laranja, com as bordas bem nítidas e limitadas. A compressão mecânica não deve ser realizada, então nada de apertar o local com algodão, nem nada. A pápula formada desaparece posteriormente. Lesão vacinal, ela vai evoluir da seguinte forma, da vacina BCG. Tá? Após a administração de 3 a 4 semanas, surge um nódulo, que é um caroço no local. 4 a 5 semanas, o nódulo evolui para uma pústula, que é uma ferida com pus. Em seguida, evolui para uma úlcera, ferida aberta de 4 a 10 milímetros de diâmetro. E de 6 a 12 semanas, finalmente forma-se uma crosta, ferida com casca em processo de cicatrização. Em nenhum momento pode-se colocar curativo, alguma pomada, pó secante no local, nem nada, certo? Então, sempre aberto, lavar com água e sabonete, sabão. Ok? A conservação dela é de 2 a 8, como todas as nossas vacinas, né? O ideal é, a gente sempre fala que é para manter os 5 graus, né? Para não ter problema de congelar ou de aumentar muito. Ela não pode ser congelada de forma alguma. O congelamento provoca a perda da potência e forma agregados e aumenta o risco de eventos adversos. Bom, aqui nós temos uma pessoa administrando um BCG num recém-nascido, né? Vocês estão vendo a agulhinha, tá? Ela está fazendo uma inserção, né? E já vai aparecendo essa pápula aqui, certo? Esse daqui, o BCG é uma forma correta.
tá? E tá aqui, tá a visão do quadro, como que ela vai evoluindo, né? A evolução normal da lesão vacinal, tá? Primeira 2 semanas, né? Ela vai ficar uma mácula avermelhada, com induração de 5 a 15 milímetros de diâmetro, então esse vermelhinho aqui, certo? Terceira, 4ª semana, amolecimento, né? Aparecimento da pústula que se forma no centro da lesão, aí ela vai vindo, tá? E aí, da 4ª, 5ª semana, a úlcera, tá? Com 4 a 10 milímetros. E até aqui ela vem no processo de cicatrização. Aí ela vai desaparecendo e vai ficar aquela marquinha que muitas pessoas têm, é só olhar no braço e você vai ver. A maioria das pessoas tem. Então, o tempo dessa evolução é de 6 a 12 semanas, podendo prolongar-se até 24 semanas, tá? Uns mais tardiamente. Não se deve cobrir a úlcera ou colocar qualquer tipo de medicamento no local. E acabou a apresentação. Agora vamos para as perguntas. Então, a primeira pergunta foi da Helenir. Ela pergunta, quando não faz a úlcera, tem que ir aos 6 meses? Então, é 6 meses após. De repente, essa criança vacina com 1 mês, aí você dá 6 meses após a aplicação, passou 6 meses aí que você vacina novamente. Não é faz na época e daí quando ele tiver 6 meses de idade. Então, lembrando sempre que é 6 meses após a aplicação. Aí sim que, se não fizer a úlcera e ver direitinho, muitas vezes fica o carocinho interno, então ele tem uma cicatriz, ela está interna. Então, olhar bem, tal, e aí sim, aí você fazer, mas espera 6 meses da aplicação, tá? É essa a resposta. Gente, quase ninguém fez pergunta, todo mundo já tá craque em BCG, né? A diferença agora que pediram para mim falar foi o novo laboratório, porque pode surgir alguns problemas e a pessoa também, é o que eu peço sempre. Pegue, leia antes de fazer, tá? Para não ter problema. Aplicar essa daí em crianças pequenininhas com 0, 1, né? Então, porque sempre lembrando do laboratório da Serum, né? Ele vai vir com a seringa, né, própria para 005. Então, ela já é graduada, ela trava quando chega no local, tá? Então, é isso aí, ok? E crianças maiores, aí você pode fazer com a outra seringa, que é 01, certo? Ok, Lúcia. Então, a gente tem outra pergunta, mais alguma coisa que seria? Não, vou falar da outra pergunta. Bom, então, da Vil, ela pergunta, a técnica de preparo é igual? Então, a técnica em si a diferença básica é que você tem uma ampola, você pega o plástico, coloca aqui e quebra. Quer dizer, você forma aerosóis que vai para o ar. Aqui você tira essa tampinha, você não vai ter aerosóis no ar. Então, tem uma diferença boa, né? Você não está tão exposto. Outra coisa, aqui você coloca o diluente aqui dentro, homogeniza o frasco, ok? Ele fica com o plástico em cima, mas ele está aqui, você um esbarrão pode derrubar, sofrer um acidente, etc. Aqui, ele está lacrado lá embaixo. Então, não tem esse perigo. Mas quanto à diluição, é a mesma coisa. Você vai pegar o diluente desse, colocar aqui, e aí homogeneizar e tem aqui a vacina. E aqui você vai pegar um diluente desse, colocar aqui, homogeneizar e tem a vacina. Tudo igual, a mesma quantidade de diluente, né? Só que aí a quantidade para aplicação é que muda. A única diferença desse laboratório é o quantitativo de vacina que você vai aspirar para aplicar. E a idade, né? Porque é a idade que você vai ver, menor de 1 ano, né? 0,5. Maior de 1 ano para cima é 0,1. Com outra seringa, certo? Ok? Ok, Lúcia. Chegaram mais 2 perguntas aqui. Ok. Então, a Lenira, ela pergunta, gostaria de saber se tem um curso de aplicação de vacina. Então, antigamente nós fazíamos bastante curso de aplicação. Tem gente que ainda pede, tem monitores para isso, aí o município vê quem é monitor, né?
ou paga tipo pacote, a diária, eu não sei como vai se resolver para pagar esse monitor. E se a cidade mesmo tem os monitores, ok, aí ele vai certificar, geralmente o curso será 40 horas. Esse curso não é obrigatório, certo? Nós já mandamos resposta pelo Ministério, tá? A pessoa tem que saber fazer vacina, fazer injeção, que é intradérmico e tal. Mas o que a gente pede? Que a pessoa tenha curso de sala de vacina. E que a pessoa que for aplicar a vacina BCG tenha habilidade técnica. Habilidade técnica é o quê? Alguém que já aplica, que tem essa habilidade, ensinar alguém a ter essa habilidade, acompanhar ele e ver como ele está se saindo, ok? Então, é essa que o Ministério pede, habilidade técnica e o curso em sala de vacina. Porque a gente fica pensando, porque é técnico de enfermagem, sabe aplicar injeção e tal, mas vacina é uma coisa, eu falo que vacina é cristal. Todo dia muda, né? Um dia está de uma forma, outro dia está de outra, tá? Então, mas a técnica é a mesma. Se você pegar a técnica de intradérmico, a técnica é a mesma. Se você pegar a técnica de subcutânea, ela é a mesma para tudo, né? Então, mas é os seus menores na sala de vacina e o importante da sala de vacina é a leitura, não só na sala de vacina, qualquer lugar. A enfermagem tem que aprender a ler. Não pode achar que porque todo dia está naquele local, aquilo lá é aquilo lá. Então, muitas vezes aquilo não é aquilo. Então, a responsabilidade, eu acho, da pessoa é ler. É ler. Não saber, perguntar. E na vacina BCG ele tem que ter a habilidade técnica para fazer, porque senão ele vai fazer subcutâneo e a reação que vai ter adversa é bem maior, né? Certo? Ok, Lúcia. A Vilma coloca aqui. Oi? Fala. A Vilma colocou que esse frasco é mais seguro. Sim, Vilma, concordo com você, bem mais seguro. Não quebra nem nada, né? Você não tem que derramar, manter contato com a sua mão e ter alguma reação. Isso foi ótimo. Esse frasco foi ótimo. E a seringa também, ela trava, é ótimo. Poderia ter a de 1 também, né? A 01, que travasse. Seria ótimo, melhor ainda. E aí também, é verdade que somente enfermeiros podem administrar? Não, não é verdade. Não. A maioria dos enfermeiros não tem habilidade técnica, ele tem outros afazeres, e que tem habilidade técnica, geralmente, a maioria, hein, gente? Tem enfermeiro que aplica sim, né? Eu já apliquei BCG, sou enfermeira. Mas a técnico de enfermagem aplica sim BCG, tá? Tem. E a maioria são técnicos de enfermagem que têm essa habilidade técnica. Ok, Lúcia. Se quiser ficar à vontade para fazer mais alguma recomendação que não foi colocada, alguma pergunta também que você acha que poderia estar reforçando alguma coisa, fique à vontade. Gente, eu acho assim que, como é a terceira vez que eu pelo menos estou falando de BCG aqui, também tem um monte de informes sobre BCG, e é uma vacina antiga, né, que está lá, talvez não surja muitas perguntas mesmo, né? E a única coisa que como eu já falei antes, foi o laboratório. Nós trabalhamos com 2 laboratórios agora. Tem gente que tem os 2 ainda, tem gente que tem um só, e nós não sabemos se vai ficar, porque a FAP diminuiu a produção, porque está em reforma, né? Pelo que nós ficamos sabendo. Então, a gente não sabe se vai voltar ou não, como que vai ser. Então, já sabe que os 2 laboratórios. Se entrar um outro laboratório mais para frente, a gente vem novamente e faz toda essa exposição, certo? Eu queria agradecer a vocês, a atenção, tudinho, e falar que amanhã nós estamos aqui para falar sobre influenza. E eu gostaria que vocês já pensassem nas perguntas que vocês vão fazer, tá? Então, nós vamos falar sobre o que é em si e tal, até vamos dar uma pincelada que vai ter uma outra aula com um médico sobre isso. Mas nós vamos falar sobre a vacina que está aí. Então, vocês já podem já organizando as perguntas, tá? Que amanhã nós estamos aqui. E muito obrigada pela atenção.